Olá, sejam bem-vindos. Aqui é o Mental Tip, o podcast onde o conhecimento dobra a cada informação. Chegamos ao episódio final da nossa análise do livro 1 de O Capital. E olha, talvez seja o mais impactante de todos. Hoje a gente vai entender como o capitalismo realmente surgiu, por que Marx diz que a origem dele está na violência e como expropriações, cercamentos e o colonialismo foram simplesmente essenciais para criar a figura do trabalhador assalariado. Então se preparem, este é o capítulo mais histórico, mais brutal e muitas vezes o mais ocultado do livro. Vamos direto ao ponto com a pergunta fundamental que Marx quer responder nesse capítulo final. Afinal de contas, de onde veio o capital? Como é que um sistema que se baseia na propriedade privada de uns e na total falta de propriedade de outros se tornou dominante? A resposta que a gente costuma ouvir, bem, ela esconde a história real. A gente tem, de um lado, a narrativa que o Marx, com muita ironia, chama de conto de fadas. Aquela ideia de que uma elite de trabalhadores e superpoupadora acumulou riqueza, enquanto uma massa de gente preguiçosa e gastadora ficou para trás e empobreceu. Do outro lado, a gente tem a análise histórica do Marx, que mostra uma origem bem, mas bem diferente. Um processo violento de expropriação que basicamente separou as pessoas dos seus meios de vida. E é exatamente por aí que o Marx começa. Ele parte para desmontar esse mito da origem meritocrática, que ele compara de forma muito ácida ao pecado original da teologia. Essa analogia que o Marx faz é muito poderosa. Pensa bem, assim como o pecado original na religião explica por que a humanidade precisa ser salva, essa historinha sobre poupadores e preguiçosos serve para justificar a existência de uma classe de capitalistas e outra de trabalhadores. Para o Marx, isso não é história, de jeito nenhum. É uma anedota, uma fábula contada para legitimar o poder. Então, aqui está o pulo do gato. Marx apresenta o conceito dele, a acumulação primitiva. O nome já diz tudo. Não se trata de poupança, de mérito, se trata de um divórcio forçado. É o processo histórico que, de um lado, concentra os meios de produção, terra, ferramentas, dinheiro, nas mãos de pouquíssima gente. E do outro, cria uma massa de pessoas que não tem absolutamente nada para vender, a não ser a sua própria capacidade de trabalhar. Essa separação é a pré-história do capital. E para ilustrar isso, o Marx não fica só na teoria não. Ele vai fundo na história, começando pelo caso clássico da Inglaterra e a expropriação das terras dos camponeses. E olha, esse processo que parece simples no papel mudou o mundo de uma forma brutal. Primeiro, a gente tinha camponeses que, apesar de todas as obrigações feudais, tinham acesso à terra comunal para plantar e garantir o seu sustento. Depois, a nobreza e a burguesia agrária começaram os famosos cercamentos, basicamente privatizando essas terras. O resultado? Expulsão em massa. Sem terra, sem casa, sem nenhum meio de produzir a própria vida, a única opção que sobrou para essa gente toda foi migrar para cidades e se submeter ao trabalho assalariado nas fábricas que estavam nascendo. As consequências foram catastróficas para a população, mas perfeitas para o capital que estava nascendo. De repente, existia uma oferta gigantesca de mão de obra barata e desesperada. A terra, que antes era um meio de subsistência, virou uma mercadoria, uma fonte de lucro para os proprietários. E como Marx descreve de forma poética e trágica, as ovelhas devoraram os homens, porque os campos de cultivo foram transformados em pastos gigantes para fornecer lã para a crescente indústria têxtil. E essa não era uma visão só do Marx, não. Um observador da época, o Dr. Richard Price, descreveu essa transformação com uma clareza impressionante. A concentração da terra cria por pura necessidade uma classe de pessoas que só consegue sobreviver se trabalhar para os outros. É, literalmente, o nascimento do proletariado moderno. Só que expulsar milhões de pessoas de suas terras criou um novo problema para as classes dominantes. Uma massa de gente sem posse, vagando pelos campos e cidades. A solução que o Estado encontrou foi aterrorizante. O que se faz com uma população inteira que foi violentamente arrancada de seu modo de vida tradicional e que, obviamente, resistia à disciplina brutal das novas fábricas? A resposta do Estado veio na forma de uma legislação de uma crueldade que é difícil até de imaginar. Marx as chama de leis de sangue, e não é à toa. Ser pobre e desempregado passou a ser crime. A vadiagem era punida com chicotadas, com marcações a ferro quente, com a letra V de vagabundo e até mesmo com escravização temporária. Se a pessoa fugisse, podia ser executada. Basicamente, o Estado tratava as vítimas da expropriação como se fossem criminosos voluntários.
E o objetivo disso tudo era bem claro, bem direto: usar o terror para forçar essa nova classe de despossuídos a aceitar a disciplina do trabalho assalariado. Era preciso quebrar a resistência deles e transformá-los pela força na mão de obra dócil que o novo sistema capitalista exigia. O capitalismo, como argumenta Marx, nasce no sangue e na violência do Estado. Agora, a gente vai ver como essa lógica se expande. A violência não ficou só na Europa. A acumulação primitiva precisava de uma escala global, e ela encontrou essa escala no sistema colonial. Marx cita aqui W. Howitt para descrever a natureza do colonialismo. E essa citação é pesadíssima, porque ela mostra que a brutalidade da expansão europeia era tão evidente que chocava até mesmo observadores da própria época. Eles não viam paralelo para tamanha crueldade em toda a história da humanidade. O capital que financiou a Revolução Industrial na Europa não brotou do chão, não caiu do céu. Ele veio em grandíssima parte, da pilhagem sistemática do resto do mundo. A prata e o ouro arrancados das Américas, a riqueza absurda gerada pelo tráfico de milhões de africanos escravizados, o extermínio de povos indígenas para tomar suas terras e recursos, o controle monopolista do comércio com o Oriente, tudo isso foi capital primitivo acumulado na base da força. E Marx dá exemplos concretos. A Holanda, que era o país capitalista modelo do século XVII, construiu sua riqueza sobre um sistema de roubo, massacres e corrupção. A história da colônia deles em Java é descrita como um registro de pura e simples infâmia. É nesse ponto que a gente chega a uma das frases mais famosas do Marx. Ao olhar para os cercamentos na Inglaterra, para as leis de sangue e para o saque colonial global, ele conclui que o capital não nasce de forma pura e limpa. Ele vem ao mundo, como ele diz, da cabeça aos pés, gotejando sangue e lama por todos os poros. Mas a análise de Marx não é só uma aula de história. A parte final, e talvez a mais importante, é entender como essa história violenta é sistematicamente apagada e por que ela continua tão relevante até hoje. O capitalismo, segundo Marx, precisa reescrever a própria certidão de nascimento. Ele esconde sua origem violenta atrás de palavras bonitas como progresso, liberdade e desenvolvimento. Mas por trás dessa narrativa oficial está a realidade oculta da expropriação, da escravidão e da violência que foram e continuam sendo condições necessárias para a sua existência. E aqui está o ponto-chave para fechar a análise. Para Marx, a acumulação primitiva não é um evento único que aconteceu séculos atrás e pronto, acabou. Não. É um processo contínuo. A separação das pessoas dos seus meios de vida é o fundamento permanente sobre o qual a acumulação de capital moderna se apoia, até hoje. E isso deixa a gente com uma pergunta para pensar, né? Onde é que vemos essa mesma lógica hoje em dia? Talvez na grilagem de terras, na expulsão de povos indígenas e comunidades tradicionais para abrir espaço para projetos de mineração ou agronegócio, na precarização do trabalho que remove seguranças básicas, ou na apropriação de recursos naturais. A lógica de divorciar as pessoas dos meios de produção, ela continua. E com isso a gente encerra a nossa jornada pelo livro 1 de O Capital. Ao longo dessa série, a gente viu Marx definir a mercadoria, explicar de onde vem o valor, revelar o mecanismo da exploração através do mais-valor, analisar a lei geral da acumulação e, por fim, desmascarar a origem violenta e expropriadora do sistema. No livro 2, Marx vai analisar o processo de circulação do capital. Mas isso, claro, é assunto para uma futura série. A grande lição do livro 1 é que a história do capital não pode ser separada da história da expropriação. A pergunta que fica é, se essa violência foi o começo, será que ela realmente já terminou? Este episódio foi gerado com o apoio de inteligência artificial para maximizar clareza e profundidade. Para uma compreensão completa, a leitura da obra original é fortemente recomendada. O link para comprar está na descrição e assim você também ajuda o canal. E se gostou, curta e compartilhe. Mentalship, onde o conhecimento dobra a cada informação.